Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Fala Infra. Sou Bernardo Cardoso e estou aqui com meus amigos Pamela Brito e Dr. André Queiroz, presidente da Codert. Vou passar a palavra um pouco para eles se apresentarem e a gente segue o nosso episódio de hoje. Olá, eu sou Pamela Brito, sou engenheira civil, estou como servidora no EA. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar dividindo aqui a bancada com o Bernardo. Hoje a gente tem um convidado super especial para poder falar de infraestrutura e mobilidade urbana. O nosso convidado, ele é advogado criminal, administrativo, ambiental, também. Professor de Direito Penal e Processos há mais de 20 anos e hoje está como presidente da Codert, que é a companhia, de desenvolvimento rodoviário e terminais do estado do Rio de Janeiro. Isso. Fala um pouquinho sobre você, André. Você até já adiantou um pouquinho. Primeiro, uma saudação aí para vocês, meus amigos, Pamela e Bernardo, e para nossa audiência aqui também. Realmente eu sou advogado já há muitos anos, advogado criminalista e matéria ambiental, né? Que são as minhas paixões realmente, criminal e ambiental, são as minhas paixões. Mas fui professor realmente há muitos anos, né? De inúmeras matérias, né? A gente estuda sempre, está sempre estudando. Eu já fui professor de Direito Administrativo, que atualmente está me ajudando muito para estar presidente dessa estatal, né? Mas professor de penal, processo penal, direito ambiental, direito econômico, que também vai ajudar também. Se as minhas políticas aí derem certo, o direito econômico vai me ajudar muito também. E até questão de direito ambiental e direito urbanístico também, uma matéria que eu me apaixonei muito. Gaston Bardet foi um autor que eu gostei muito, que fala sobre circulação, sobre moradia, principalmente circulação, agora em trabalhando nisso. Então, o fato de ter sido professor há muito tempo está me ajudando muito a administrar isso aí e ter a gestão do pessoal. Realmente é um desafio interessante para a infraestrutura do nosso estado, mas certamente vai estar melhor, com certeza. Vamos lá. André, antes de tudo, queria agradecer sua disponibilidade de ter vindo aqui com a gente, participar dessa entrevista. É um podcast ainda muito jovem, né? E a gente está, como a gente conversou anteriormente, a gente está numa caminhada, chamando os nossos convidados para entender um pouco da evolução dos trabalhos que a gente realiza dentro da estrutura pública do Estado, né? Fazer esse marketing, fazer essa aproximação de todos esses atores, né? E poder divulgar um pouco toda a nossa estrutura que a gente tem, falar um pouquinho o que a gente pensa, como que a gente vai desenvolver o nosso trabalho daqui para frente, né? Uhum. Queria que você falasse já de cara um pouco sobre a Codert. O que é a Codert e o que ela realiza, o que você está vendo ali dentro, entendeu? Como é que ela está funcionando? Porque basicamente nós temos a Secretaria de Transportes, né? E ela tem órgãos ali embaixo, né? São órgãos que não têm personalidade jurídica e você tem a Codert, que é uma empresa com personalidade jurídica, é uma sociedade de economia mista, né? Então, é uma sociedade de economia mista, onde a atuação dela, como a gente falou, né? Que é a Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e de Terminais. Então, na verdade, o que a gente atua ali, basicamente, é planejamento, supervisão, delegação e construção de terminais rodoviários, vias de acesso a eles, bem como terminais de carga, bem como garagens públicas, bem como também até transportes fluviais e marítimos. Olha. Entendeu? Então, inclusive, já estou vendo alguns projetos de interligação. Talvez um dos nossos pontos aqui é justamente, por exemplo, né? Eu sei que a gente está falando para o Brasil todo, mas basicamente o Rio de Janeiro, para quem conhece aqui onde nós estamos, para quem não conhece aqui o Rio de Janeiro, você vira o Recreio dos Bandeirantes, é uma coisa que todo morador da Barra da Tijuca reclama disso, é praticamente uma via só. Então você tem o centro da cidade, você tem o Recreio dos Bandeirantes e a Barra da Tijuca, e uma via só. Já houve projetos de ferryboat, as barcas lá para Niterói, existem alguns problemas ali, e a gente pode fazer esse planejamento desses terminais. Um terminal fluvial, um terminal marítimo. Que legal. Mas são projetos, entendeu? Que a gente pode ter acesso a essas rodoviárias, entendeu? Porque não basta você fazer uma rodoviária adequada, você tem que fazer projetos para acesso adequado a isso. Legal, André. Bem como também projetos sociais ali dentro também. Que a gente pensa, a gente vai conversar melhor sobre isso. Como se rodoviária fosse o lugar onde o ônibus para, o cara salta, sai correndo e o outro ônibus chega. Não é isso, não.
Esse é um projeto, é uma visão até um tanto quanto míope das pessoas acharem que rodoviária é lugar de entrada e saída de ônibus. Não é bem assim, não. André, fala um pouquinho assim da importância para a sociedade da Codert, tendo em vista que ela é responsável aí pela mobilidade urbana. Assim, por exemplo, a gente tem alguns problemas hoje na Codert e nos terminais, o seguinte. Basicamente, para nossa audiência compreender, nós temos 25, 26 terminais rodoviários. Tá? Estamos em vias de construir outros 2 ou 3. Também um projeto, nós podemos também falar sobre isso. Um projeto, inclusive, muito bonito, feito pelo Instituto, né, Estadual de Engenharia e Arquitetura, lá em Rio das Ostras. É um projeto que, se for pioneiro, se for piloto, é uma coisa realmente linda. Eu tenho uma ideia também, por exemplo, de nós padronizarmos os terminais. Porque parece que cada terminal é como se não fosse terminal. Então, por que não padronizar? Vira uma marca, né, André? Uma marca, entendeu? Uma marca no sentido do seguinte, olha, o Estado está como um todo. Cria uma identidade. Uma identidade. Entendeu? Lembrando que, como eu também sou professor também de direito administrativo, eu sei que qualquer, assim, identidade pessoal com o governante é ato de improbidade. Então, quando a gente fala identidade, é a identidade do Estado. Sim. O Estado tem que ter a sua marca. Sim. Então, não é um governador ou uma pessoa específica, é o Estado. O cuidado que o Estado deve ter é com o cidadão. Então, só a pessoa indo, o cara vai sair, sei lá, de um terminal desse que seja, de Cabo Frio e vai para o Rio de Janeiro. O cara vê que a estrutura é muito semelhante, o cuidado com a rodoviária é o mesmo, é interessante. A gente vê isso muito em aeroportos. Talvez o cara saia no aeroporto de um país muito desenvolvido, sai elogiando, aí chega em outro país e fica, pô, que diferença. Então, não é legal isso. Verdade. Mas, basicamente, a gente entender que a rodoviária, então, assim, a gente tem esse problema. Na rodoviária, quais são os grandes problemas que a gente tem? Né? Tem o problema maior que a gente tem é o problema de manutenção. Então, tem que ter um ambiente limpo, os banheiros limpos, tudo limpo, e onde o cuidado do Estado está ali. Fiscalização, né? Isso aí com relação ao Estado e empresas de ônibus que lá estão. Então, a gente pode falar sobre isso, sobre a tarifa de acostamento, tarifa de embarque. A gente está com um probleminha também relacionado com isso. O Estado está observando isso, nós estamos observando isso. Então, é a questão da manutenção do local, é a questão da fiscalização, dessa relação entre poder público e as empresas, a questão da segurança. A gente está com um problema grande com isso. Inclusive, nós fomos instados publicamente, alguns jornais. Eu entendo que a gente também é responsável pela segurança dos passageiros que lá estão. E a gente tem essa dificuldade também, né? E essa manutenção. E também, você tem uma questão interessante que nós entregamos agora no rodoviário Novo Rio. Né? Houve uma alteração, houve uma inovação. Nós éramos o poder concedente da Novo Rio. Né? Então, nós tínhamos a administração da Novo Rio, nós concedemos a uma empresa privada e tivemos que prorrogar o contrato, e foi o Estado que agora está... Nós estamos apenas fiscalizando. Então, o Estado concede, Estado do Rio de Janeiro, e nós estamos fiscalizando. Alterou, né, isso, o poder que estava concedendo. Para a gente foi muito mais tranquilo, o Estado está concedendo, né, tem que ter uma prorrogação do contrato e tal. Mas, assim, a rodoviária Novo Rio é a segunda da América Latina, é a primeira que tem ar-condicionado dentro dela, climatizada. E lá, eu conversando com os diretores de lá, eles têm aquela ideia, que eu achei fantástica, do mix do shopping center. Sim, Então, o que é isso? O shopping center, ele tem a estrutura das lojas adequadas. Assim, você sabe aquela historinha, né, que todo mundo sabe? Do supermercado, o arroz tem que estar lá no final. Né? O chocolate tem que estar embaixo da prateleira para o menino poder pegar, você ir lá no final. As estratégias. As estratégias. Isso a gente chama de mix. Mix das lojas que lá estão. E eles têm uma estrutura... Eu fui conversar com o diretor de lá, geral. Olha, nós temos esse mix, sim, da ideia de trazer... Conversamos, por exemplo, na rodoviária você tem uma quantidade muito grande de pessoas. Isso é bom. Por outro lado, o cara chega querendo ir embora. É diferente... sim, não tá passando acho ali, que homem, homem um pouco menos, mulher um pouco mais. Vai pro shopping, eu quero pisar no shopping, eu quero sair do shopping. Por exemplo, com a minha esposa, eu piso, ela fala, bom, agora chega, bom, né? Agora é hora de eu ir embora. Entendeu? Mas assim, o passageiro daquela ideia, e eu vendo com eles, olha, não é bem assim não. Talvez a pessoa chega antes, para pegar um ônibus com medo de perder. Depois ele esquece alguma coisa e quer comprar para o seu parente que está visitando. Então você tem toda essa estrutura social que está relacionada com a rodoviária. Então você conversando e trocando essas ideias, ela é uma coisa realmente interessante, principalmente a questão da segurança.
Aqui não vai uma crítica ao Estado do Rio de Janeiro com relação à segurança, que é a função do Estado, né? Mas, assim, a Codert, ela deve fiscalizar aquela área para dar segurança do passageiro que lá está comprando, que lá está chegando, que lá está saindo. Então, a gente tem um problema de fechamento dessa área. Então, olha que interessante, a gente está com um problema. Como é que tudo que você pensa gera uma consequência? Tem as lojas de lá, que a pessoa precisa se alimentar. Então, o cara que é concedido dessa loja, ele vai vender para os passageiros, os compradores, e também para as pessoas que passam pela rua. Então, ele prefere que fique mais aberto, para poder ter acesso Sim, a todos, ter a independentemente de ter um permeabilidade. bilhete de Sim. passagem. Aham. Mas se você deixa aberto, você tem um gasto maior em colocar postos de fiscalização ali. Sim. Sim. E não consegue de maneira adequada. Então, como é que você faz? Se você cerca, tem o custo para a Codert, que tem que fazer a obra, Sim. e gera um prejuízo para as pessoas que lá estão. Não é Sim. isso? Se deixa aberto, gera um problema de segurança. Entendi. Sim. Aham. Entendendo? Então, a gente está com outro problema, por exemplo, em Niterói, que era uma concessionária, e nós encampamos, né? Para nossa audiência entender, encampar é quando você retoma o serviço público. Então, eu tenho uma concessionária que ela está desempenhando aquilo, ela está entregando, o Estado precisa encampar, ó, retomar o serviço. E a gente retomando, nesse ato de retomar e se reestruturar, a segurança ficou falha. E ali já começam postos, talvez, de droga, Uhum. postos de pequenos furtos, entendeu? Então, você tem que... É o carro andando e você tendo que trocar o pneu com ele Isso, andando. eu entendeu? entendi. Mas é um desafio legal. Ô, André, me fala um pouco, a gente vê que você exerce muito a formação do direito, você coloca muito bem, cara, eu sou professor, eu milito muito na área do direito. O que isso te trouxe de benefício e até mesmo o que você enxerga que você possa aplicar dentro da gestão pública, dentro da Codert, ou até mesmo em outro lugar? Olha só, saber direito administrativo, ambiental e urbanístico me ajudou em 4 coisas. TUDO. Tudo. É impossível a pessoa administrar aquilo de maneira adequada sem que ele domine a questão do direito. Por exemplo, a gente tem um problema lá que é um problema estrutural. Eu falei talvez o pior problema, talvez na minha primeira frase. A Codert é uma sociedade de economia mista. Então, quando eu falo isso, o cara que é do direito, ele fala o seguinte: como é que pode uma sociedade de economia mista, como, por exemplo, o Banco do Brasil, que ele atua no setor privado, não é isso? Ele empresta dinheiro para o cidadão. Sim. E eu estou falando para vocês agora que eu preciso realizar poder de polícia para fiscalizar aquela área. Como é que eu adequo isso? Isso já é um erro por si só. Entendeu? Nós nem deveríamos ser a sociedade de economia mista. Então o erro foi lá atrás. Não faz muito sentido. Tem que ser Petrobras. Petrobras pode explorar petróleo. Banco do Brasil pode explorar sistema financeiro. A Codert, ela deve explorar, inclusive eu estou vendo uma métrica dessa, posso explicar melhor mais à frente, mas a gente não tem poder de polícia. Então, por exemplo, quando eu falo dessa fiscalização... É porque você vai atuar em várias áreas ali dentro, né? Tipo, Exatamente. Tem uma área econômica. também, entendendo? Tipo, Eu a gente tenho tá tarifa falando de de shopping, embarque. pô. Estou falando de um shopping, você tá da administração de falando- lojas. exatamente, Beleza. Mas quando eu cerco aquilo ali e entra um cara ali, com a camisa um pouco estufada, como é que eu posso chegar para ele e falar assim: levanta a camisa aí, que eu não sei se você tá com a faca aí dentro. Vai falar assim: olha só, se ele for um cara formado em direito, olha só, você é sociedade de economia mista, você não tem poder de polícia. Você está abusando da sua autoridade, Verdade. que não tem. Eu falo para ele: é verdade. Parabéns por Você ter está assistido a aula de direito administrativo. Assistindo minha live, né, André? Parabéns, porque você não tem poder de polícia, entendeu? Você pode o quê? Você pode talvez me multar por estar aqui, mas você não pode exigir documento, entendeu? Então, quer dizer, se há uma controvérsia do guarda municipal se pode ou não, tá acabando isso. O guarda municipal tem esse poder. Mas houve no passado que não podia. É. Por quê? Porque a guarda municipal era empresa pública. Era uma Caixa Econômica Federal. Então, como é que eu posso ter um guarda municipal como Caixa Econômica Federal? Então, o Brasil tem essas distorções que eu sei que eu estou dentro dele. Não estou aqui para reclamar, pelo contrário, para elogiar. Tá entendendo? Mas são distorções. Então, como é que eu posso exercer o poder de fiscalizar, por exemplo, empresas privadas? Como é que eu vou fiscalizar empresa privada não sendo uma autarquia? Se eu fosse uma autarquia, eu teria o poder de polícia, todas as fases. Ordem, consentimento, fiscalização, sanção. Posso sancionar. Eu tenho dúvidas se eu posso sancionar. Por exemplo, nós também administramos estacionamentos.
Então, os meus funcionários, né, até a própria diretoria, a DTO, Diretoria Técnica Operacional, olha, se houver algum problema lá no nosso estacionamento, presidente, o que nós podemos fazer? Olha, em tese, a gente pode pegar um pedaço de pau e tirar a pessoa dali. Mas como cidadão comum, em flagrante delito. Mas eu, como poder de polícia, eu não tenho esse poder de polícia. Porque sou uma sociedade de economia mista, entendeu? Uhum. Então tem algumas limitações. Isso só o direito administrativo que me ajuda a compreender. Questão urbanística, por exemplo, entendeu? Entender que uma rodoviária tem uma função... O Gaston Bardet, ele fala, olha, questão urbanística é moradia, trabalho, lazer e circulação. O que o ser humano faz? Essas 4 coisas. O resto é resto. Ele quer moradia, trabalhar, circular o mínimo possível e ter o lazer mais próximo desses 2. Quanto menos eu circular, melhor é uma cidade. Isso é Gaston Bardet na veia. Então, quer dizer, eu tenho que entender que para o cotidiano a pessoa tem que circular o mínimo possível. Mas eu tenho que visitar meu filho. Meu filho não. Filho dos outros. Não é isso, que mora em outro estado, que mora no interior. Eu, por exemplo, minha esposa tem uma propriedade que a gente vai de carro, mas eu conheço o terminal rodoviário de lá, de Casimiro de Abreu. Então a pessoa tem que estar lá. Então ele tem que chegar lá, ele tem que ter uma estrutura para ele ir para outro local. Então, como, por exemplo, você tem no Shopping Rio Sul, por exemplo, a terminal rodoviário Novo Rio tem Uber. Então o cara tem que chegar ali, ele tem que ter um local adequado para o táxi, para o Uber. Tem que ter totens que dê a informação para ele em tempo real. Vocês fizeram isso no Novo Rio, né? Que foi um local específico para estacionamento. Isso. Não foi na minha administração. Tá. Entendeu? Foi na administração anterior. Uma bola dentro. Sim. Tem bola dentro. Sim. Bola é dentro. Sim. Entendeu? E talvez a gente converse mais à frente. Um terminal em Rio das Ostras, desculpa, é bola dentro. Isso aí. Tá entendendo? Então você tá vendo, tá fazendo bola dentro, porque você tá pensando. Se você diagramar uma licitação adequada, que ali o projeto é muito bonito. Fica com o presidente. Projeto muito bonito, tá entendendo? Circulação de ônibus, a van. A gente tem um problema grande, por exemplo, em Nova Iguaçu e Nilópolis. Quem não é do Rio, sabe que tem um adensamento populacional muito grande. E a gente sabe também que o cara da van, ele tá ali. Eu entendo a posição do cara da van, que ele tá ali na batalha diária. O cara da van não é bandido safado, é trabalhador que tá na luta diária. Porém, ele pode pegar a van dele e parar na rodoviária. Vem quem quiser, sobe aqui. Eu entendo que ele está trabalhando. Eu entendo o camelô. Então, para nossa audiência, o camelô está ali, eu entendo que é trabalhador, mas ele está utilizando o passeio público sem pagar nada. Então, não é sacanagem com o cara. É que o cara está utilizando um bem público de uso comum e o cara na frente dele está pagando IPTU, IPC, IPVA, IPCC. Então, você tem que pagar alguma coisa. Então, eu preciso regulamentar. Aí, quer regulamentar, não consegue, não tem condições financeiras. Vai a guarda municipal e dá pancada, tá tudo errado. Entendeu? Então a gente tem um problema realmente que a gente vai começar a fazer um estudo, eu particularmente, eu vou assumir isso para mim. Entendeu? É chamada tarifa de acostamento. Tem que parar, mas tem que pagar. Pagar algo que seja adequado. Quanto que é a tua tarifa da van? Eu preciso ter uma questão chamada modicidade. Tá bom, olha só. Então agora a sua tarifa vai custar R$60, você vai ter uma aeromoça ali dentro, com ar-condicionado, e a tarifa de acostamento vai ser R$30. Você inviabiliza o serviço. Então você tem que ter a modicidade. Tem que saber quanto que é a tarifa que ele cobra, quais são os custos dele, os nossos custos, diagramar isso economicamente e cobrar. Venham para cá. Isso é bom para todo mundo. Ele passa a ser regular, mais vans vão parar ali. Aqui vai ter um adensamento de pessoas lícitas consumindo. Eu posso colocar mais lojas aqui dentro e a rodoviária tem a sua função social. É fácil ou é difícil? É uma loucura. Mas tem que ter um louco para estar na frente. Claro. Ótima ideia, legal. O projeto sensacional. Eu tô vendo que tem muitos desafios, né? Você tem muitos desafios à frente da Codert aí para poder gerir a companhia pública. Conta mais sobre mais desafios. Eu tô tonta já de tantos... Eu estou tonta de tantos desafios. São muitos mesmo que você lidar todos os dias e tem que ver de várias vertentes. Então, é complicado. Mas conta mais um pouco sobre esses desafios. Explica um pouquinho mais pra gente os principais desafios que você tem hoje, estando à frente da Codert como presidente. Eu acho que o principal desafio é a segurança nos terminais. Internamente, André, Processual, o funcionalismo ali da Codert, quais os desafios que você tem?
dentro, assim, o pessoal que lá eu peguei, nós temos 128 funcionários, tá? Onde a maior equipe, vamos lá, nós temos a presidência e a vice, tem os conselhos, nós temos basicamente 3 diretorias. A diretoria jurídica, a diretoria técnico-operacional, que é o pessoal dos terminais, e a DAF, a diretoria administrativo-financeira. O que mais me preocupa, evidentemente, com a administrativo-financeiro, que pode refletir na minha administração. A diretoria jurídica, eu sendo advogado, entendeu? Não há problema nenhum. Eu dominei rápido aquilo ali, em 2, 3 semanas, você fica sem dormir 2 semanas, mas depois você domina. Mas a DTO, que é a diretoria técnico-operacional, é a mais complicada, primeiro que é uma área que eu não domino. Eu tenho um bom diretor lá, mas o que acontece são muitos detalhes. Como, por exemplo, conservação dos terminais. O problema não é a conservação em si, é o ponto de cair um reboco na cabeça de alguém e o meu nome vai parar no jornal. Eu sei dessas consequências. Se você tem as virtudes de ser presidente de uma companhia, você tem os riscos, que é o que me deixa sem dormir direito. Você tem um reboco ali, eu tenho que fazer aquilo para ontem. Sim. Só que ela num terminal ali, no outro terminal ali, e eu não quero ficar tapando o buraco, entendeu? Então tem um problema de conservação. É um problema porque é um problema para dar questão gravíssima. Cai um reboco na cabeça de uma criança morre, acabou a vida de todo mundo que lá está. Né? Internamente, a gente tem essa estrutura. E o pessoal de lá, quando eu cheguei há pouco tempo, mas o pessoal que realmente quer trabalhar. Então, eu acho que isso para mim é indispensável. Entendeu? O pessoal que fica chateado se você não der trabalho para eles. Eu acho legal isso. E é com desafio. Nós tivemos uma simbiose muito boa lá, justamente por isso. Você olha só, aqui não é política, aqui nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer esses terminais andarem. Claro. Entendeu? Como é que vai fazer? Eu não sei. Mas vamos estudar para isso. Me municie, me dê instrumento, me manda tudo. Vocês estão mexendo de frente com a sociedade ali totalmente. Né? E é direto, entendeu? É direto. O serviço é direto. E a pessoa vê, entendeu? Então, por exemplo, se a rodoviária ela não está bem conservada, ninguém precisa te falar. Você com o celular, você tira a foto, você vê que não está legal. Entendeu? Por exemplo, eu recebi um relatório, 150 páginas lá, internamente, com todos os problemas. São 150 páginas de problemas. Então você tem que resolver. E hoje, com a rede social, facilitou muito isso, né? Qualquer Sim. pessoa pode tirar uma foto, Sim. posta, enfim, e Sim. faz uma reclamação. Sim. Então, hoje você pontuaria os maiores desafios seria a parte de segurança e conservação? E conservação, entendeu? Manutenção e conservação. Nós tivemos 2 probleminhas, né? Um agora em curso, quando você tem a concessão, e a concessão entrega. Por exemplo, na rodoviária Novo Rio, foram 30 anos de concessão. Não. E terminou a concessão de 30 anos quando? Quando eu estava presidente 2 semanas. Então você imagina a loucura que era. Imagina. Então cheguei, você fica sem dormir, olha só. São 30 anos de concessão, tá terminando agora. Quem tá presidente? Sou eu, sacanagem. Acabei de chegar. Acabei de chegar, peraí, cara, tá entendendo? E fala com o governo, e vê o que é. Tá tudo resolvido. O governo resolveu da maneira adequada. Mas o problema não, a situação, que não é um problema, que ela tá resolvida, ela persiste, claro, entendeu? Os contratos têm que ser continuados, tem um prazo de rescisão, então tem muito problema. Esse é um dos problemas, entendeu? Quando uma empresa entrega, que a gente pode encampar, e a gente não tem pessoal para encampar. Qual o problema que você poderia falar que é um problema gritante interno nosso? Se a gente retoma um terminal, a gente tem que assumir tudo aquilo. A gestão dele por completo. Pode ser mais lucrativo, que a gente passa a receber as tarifas de embarque, tarifa de acostamento, pode explorar as lojas diretamente, mas tem que rever todos os contratos das lojas. E ter o pessoal dentro da Codert capaz que tem que ir para lá. de ter uma equipe preparada para assumir isso tudo, né? A gente tem um pessoal ali, a gente tem pessoal em terminais, que nós temos terminais nossos. Até para aclarar para nossa audiência. Talvez hoje a gestão que você faz dentro da Codert é a gestão dos terminais, mas a maioria deles está concedido a alguém, né? São 3 hipóteses. A concessão para empresa privada, ela ganhou uma licitação, ela está em concessão. O termo de permissão de uso, TPU, para prefeituras. Então, a prefeitura quer usar aquilo ali. É uma rodoviária pequena, não é tão relevante, a gente dá o apoio para ele, pega a tarifa de acostamento, de embarque, e a prefeitura administra. E as nossas, que foram encampadas no passado, ou sequer foram encampadas. Então, nós temos 3. As que nós administramos, as que são por termo de permissão de uso, e as concessionárias, entregue para as concessionárias, entendeu? Para as empresas. Entendi.
Então, o problema das concessionárias é quando elas querem entregar. Quando elas querem entregar, é o Deus nos acuda. Prefeituras também querem entregar. Então, o caso de uma prefeitura que ela quer entregar, mas ela quer fazer algum termo por uma fundação que lá está, uma associação que lá está. É uma associação local, onde tem funcionários de lá da associação, e elas querem administrar o terminal. É uma rodoviária pequena, mas tem que botar a cabeça para funcionar, saber como é que vai fazer, qual é a estrutura, tá entendendo? Como é que vai ser. Aí querem ampliar, tem que ver como é que vai ser a ampliação, qual o termo que tem que fazer. Então, quer dizer, é muito detalhe. É muita coisa para 25 rodoviárias, estacionamentos. Nós temos um terminal garagem Menezes Couto, que a gente administra. Não tudo, mas alguns andares. Então, é muita coisa. É muito problema, mas a gente mata. Mas próprios são quantos? Quantos terminais Que nós próprios? administramos? Isso, a administração. São 11 11 terminais. Então é terminais que nós bastante coisa. administramos. Nós diretamente, entendeu? Tem que ter funcionário lá, tem que estar lá. Nós temos que fiscalizar, entendeu? Tem que ter gente lá. E às vezes o cara vai, não sei se está indo. Mas é uma coisa que eu tô querendo é botar câmera em tudo. Sim. Parece que eu tô falando uma coisa, eu até tenho vergonha de falar isso no podcast. Falar em botar câmeras em 2025. Que seria já ser naturalmente, acredito que tô já falando tenha. de coisa Sim, facial. reconhecimento Entendeu? facial. Uma da Novo Rio, que eu achei fantástica. A Novo Rio tá com reconhecimento facial. E com legal. contato direto com a vara de família. Ó, quem tá devendo alimentos aí, cuidado, hein? Tem aquele problema da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Olha só, e a minha intimidade? Eu acho que entre a sua mas intimidade... aí fica contido ali dentro do sistema que você está tentando implementar. Não tem, talvez, só, essa questão dos dados e tudo mais vai até determinado limite, né? Ali, tipo, você está sendo... o Estado precisa te proporcionar algum tipo de segurança. E essa invasão de privacidade, né? Tipo, a gente precisa invadir até determinado momento, né? Até determinado... Tem um limite para coisa. Você tem que ponderar isso aí. Até fazer um caso interessante aqui no Brasil, foi um caso interessante que tinha câmeras que filmavam a rua. Rua é espaço público. Uhum. Então eu posso filmar. Só que essa rua tinha uma boate. E o cara, casado com uma loura, foi filmado com a morena ali, entrando na boate, de mão dada. O caso foi pro Supremo Tribunal Federal. Tá entendendo? Isso gerou divórcio para ele, gerou indenização. Ele processou. Por quê? Qual foi a defesa? Eu tô filmando o espaço público, mas eu tô indo para um lugar íntimo, privado. Então tem esse questionamento. Então quando você fala, por exemplo, Maracanã, você está falando de um espaço que é concessão. Entendeu? Então eu posso fazer, mas aí o bem público me parece que prevalece, porque são só para questões criminais, quem está devendo alimentos, entendeu? Então, na Novo Rio fez isso, eu soube há pouco tempo, achei fantástico. É legal. Achei legal, entendeu? A tecnologia a favor do cidadão. É claro. Melhor, do molequinho que tá morrendo de fome. Isso entendeu? aí, Então legal. o molequinho tem que ter a comida dele lá. Entendeu? Eu sou pai de 2 meninos, sei que tem que pagar direitinho. Entendeu? Tá pago em dia, graças a Deus. Mas então tem esse lado positivo. Então, às vezes, até me envergonha um pouco falar que tem que colocar câmeras em todos os terminais. Claro. Entendeu? Nossos. Aí tem o problema da fiscalização. Como é que a gente vai botar? Tem que botar uma pessoa para fiscalizar. Entendeu? Agora, qual é a meta que a gente está querendo fazer? Nós estamos pensando em ter o custo do cercamento, do policiamento e desempenhar atividades ali dentro que sejam lucrativas para que eu possa realizar o equilíbrio gasto naquilo ali, gerar uma receita para a Codert. Sim. Pensando em falar com empresas de ônibus, olha, você pode cercar, fiscalizar e você pode explorar ali dentro. É uma métrica muito simples, desde que seja feita dentro da lei, dentro dos regulamentos, dentro de tudo, entendeu? Mas são métricas econômicas, de equilíbrio econômico e financeiro. Bom. Tem que pensar sobre isso. André, obviamente, né, a qualidade do terminal rodoviário, dessa estrutura toda que a gente está proporcionando, a sociedade impacta diretamente no cliente, né, na sociedade como um todo. Como é que a Codert garante a eficiência dessa gestão toda? A gente tem funcionários fiscais lá. Uma das nossas funções é fiscalizar. Então, por exemplo, se eu tenho uma concessão, eu não só estou fazendo a concessão da administração do terminal, como também tenho que fiscalizar quantos ônibus que entram e saem dali. Por exemplo, a gente está muito defasado no sentido seguinte, para a audiência compreender. Eu tenho a tarifa de embarque. A Codert, ela é remunerada pela tarifa de embarque. Se eu fiz a rodoviária e você usa
todo o meu O aparato, espaço, para você né? parar ali e tal, você tem que me pagar uma tarifa. Né? Isso não é taxa, porque não é pública, é uma tarifa. Nós somos pessoas de direito privado. Então, é tarifa, é chamada tarifa de embarque. É o TET que a gente chama. Então, o quanto que a gente cobra hoje? Olha que interessante. 5 passageiros. A cada ônibus que entra, cada ônibus que sai, todo passageiro paga a tarifa de embarque. Todo. Não é isso? E ele nos dá 5. Mas por que você está reclamando do quê? Eu estou reclamando primeiro. Primeiro que é uma métrica singela. Foi uma métrica simples de fazer isso. Só que no passado você tinha ônibus com 30 passageiros. E com o tempo você foi tendo de 40, de 50, ônibus leito, ônibus de 2 andares. A gente recebe 5 tarifas. Não atualizou. Não atualizou. Entendeu? Sempre foi assim, dessa forma? Sempre foi assim, já há muito tempo. se Não sei se manteve. sempre foi assim, mas há muito tempo. Então a gente está com estudo também, está pedindo ajuda da Casa Civil nesse sentido, que eles têm um estudo detalhado com isso, porque existem inúmeros fatores. Por exemplo, a Sim. manutenção, fiscalização, conservação, segurança, isso tem que ser diluído nas empresas de ônibus que lucram com isso. Essa métrica já está sendo estudada para a gente mudar esse critério. Então, são 2 desafios que a gente tem internos. É mudar o critério da tarifa de embarque, é isso? E a tarifa de acostamento. Tarifa de acostamento, pegar o pessoal de fora, tarifa de embarque do pessoal de dentro. Esses são os desafios, entendeu? E com relação à população em si, você fazer a manutenção adequada, dar segurança, e tendo manutenção e segurança, eu penso no próximo passo, que é fazer ali um mix de estrutura para a sociedade. Por exemplo, nós fizemos, até falei, até o Marcos que me trouxe aqui hoje, falei com ele logo assim que a gente entrou. Nós entramos lá e falamos, olha, fala com as igrejas. E lá nós temos espaço em alguns rodoviários. Fala com a igreja. Aqui eu não quero... Eu sei que o Brasil é laico, mas eu sou um cristão. E quando eu me tornei um cristão verdadeiro, mudou minha vida para tudo, para melhor. Eu acho que é um conselho que eu dou para todo mundo. Seja cristão, mesmo sendo laico no Brasil. Tudo na sua vida vai melhorar. Do lado pessoal, sentimental, sexual e profissional. Tudo vai melhorar na sua vida. Fé, Tenha fé em é. algo. Isso aí, em algo. E o que eu falei, cara, pega a igreja e bota ali para fazer. Vamos pegar um terminal pequeno e vamos botar a igreja ali para ver. Ele adorou a ideia. Ele já tinha um projeto. Olha que projeto bacana. Dele dar aula de português, de inglês e de espanhol lá. Olha, a Codete tem uma sala lá. Eu falei, olha, pega para ontem. Eu não quero nem saber qual é o termo. Pega e depois eu vejo qual é o termo. Legal isso. Legal. Uma Legal, das nossas faz isso. Eu ia perguntas é perguntar isso exatamente agora. essa. Qual é a importância social na vida dos cidadãos? Sim, esse é um deles. É um deles, entendeu? Mas eu faço um mix ali de serviços. Por exemplo, para você que é mulher, ele tá grávida, cara. É botar o seio para fora e amamentar o filho dele. Eu não tenho uma sala ali adequada para ela, não. Qual a dificuldade de eu fazer isso? Tá entendendo? Nenhuma dificuldade. Você ter uma mas qual é o estrutura- problema? Ah, mas tá bom, coloca uma sala reservada para outras coisas, entendeu? Eu tive uma ideia, mas essas são só ideias, né? Que a gente são passos, por exemplo. Salas de leitura, onde o cara pode pegar o livro num terminal e deixar no outro. E vai lendo, cara. É verdade. Tá vendo? Ao invés de ficar vendo besteira, ficar vendo YouTube, quer ver, não tem internet no meio do caminho, vai lendo um livro, cara. Muda a tua vida um pouco. Tá entendendo? E aí eu pensei, não foi à frente, não. Pensei até com a OAB. Pega a OAB, pega a revista da OAB, que fala sobre cidadania. Eu não precisa ler essa de Queiroz, não. Mas lê alguma coisa sobre a cidadania. Bota a Constituição ali. Vai ler a Constituição, cara. Vai ler o Código de Defesa do Consumidor. Isso prejudicar não vai, entendeu? Então eu posso ter esse link social. Muitas frentes, né, que podem ser abordadas num terminal. Posto de vacinação. Bota lá. Qual é o termo? Meu jurídico lá. Dá um jeito. É termo de permissão de uso, é TPU. Tá assinado. E bota lá um posto de saúde lá. Um posto de vacinação lá. Bota alguma coisa. Entendeu? Bota uma coisa de esporte. Bota totens de publicidade sociais. Porque quando você fala de totem de publicidade, você já pensa logo em ganhar dinheiro. Não, cara, algo positivo para a sociedade. Tá entendendo? Bota uma aula ali. Já pensei, cara, bota na televisão, bota um podcast desse. Bota. Ah, só tem direitos autorais. A gente vê o contrato de direitos autorais, mas bota algo para que a sociedade fique melhor, cara. Exatamente, que impacte em alguma forma, né, a sociedade ali. Até, De maneira positiva, entendeu?
Porque lá é um local de acolhimento também. Exatamente. Pode ser de acolhimento. E a gente falando de municípios muito pequenos, talvez é onde que a expansão aconteça, né? A infraestrutura comece dali e comece a Com expandir certeza, ali pelo entorno. Sim. Né? Se você proporcionar equipamentos e ações dentro do terminal que gerem algum impacto na sociedade ao entorno, eu acho que... E se você for pensar bem, é só inverter o lado. Ter empatia. Se eu sou prefeito de uma cidade e vem uma empresa estatal, fala assim, cara, vamos fazer um projeto legal na rodoviária da tua cidade. Se o prefeito não quiser isso, esse prefeito está com um problema cognitivo. Eu sou prefeito da cidade, eu inverto o lado. Gente, independentemente de política, qual é o seu partido? Eu não tô nem aí. Entendeu? Você prefeito o quê? Prefeito da cidade, não é prefeito do partido tal. E a empresa Codeste, ela quer o quê? Ela também não quer nada. Ela quer o seguinte, o cara chegar num ambiente decente. Então eu quero que o lugar seja com boa manutenção, boa aparência. E você, prefeito, então já fica um pedido. O gabinete está aberto, a sala está aberta. Entendeu? Qual é o teu projeto? O que você quer? O que você tem para oferecer? A gente também quer. A gente quer ajudar. E o cidadão feliz, para mim, tá tudo certo. Eu durmo em paz. Eu, como cristão, eu vou dormir em paz. Com eu certeza. fiz bem ali. Quantos votos eu quero? Quero voto nenhum, não tô nem aí para isso. Tá entendendo? Muito bacana essa sua mentalidade como gestor, realmente. Ô, André, a nossa próxima pergunta ia ser exatamente quais as melhorias que você poderia imaginar e implementar, e você já tem falado isso, está falando há algum tempo sobre várias melhorias que você poderia implementar dentro de um terminal rodoviário. Vou mudar um pouco a nossa pergunta e, em termos de tecnologia, o que você acha que a gente deveria implementar dentro de um terminal rodoviário? Você tem alguma ideia, assim, já Não. tem alguma coisa que você esteja Sim, em por mente, exemplo. vislumbrando? Por exemplo, o ônibus elétrico, a gente vai ter com certeza. Você pode, então, você adaptar aquilo ali a totens de energia elétrica, sem dúvida nenhuma. É você ter água de reuso. O uso da água ali, que vai ser água de reuso, água que seja sustentável. Placas fotovoltaicas, eu estou falando modernidade, mas estou falando do passado, né? Sim. Quem ainda fala sobre isso, quem não pensa que não chegou isso... ainda pra gente, né? Isso aí, peço desculpa da nossa audiência, tá entendendo? Eu vim aqui, eu fiz meu discurso na máquina de datilografar, tá entendendo? Escrevi ali, errei, passei o liquid paper, mas tudo bem. Mas em tecnologia é isso. Eu penso muito, assim, que hoje você tem a questão da biotecnologia com os algoritmos, né? Então você tem que colocar totens com algoritmos rápidos ali. O terminal do cara, qual é o ônibus que ele vai, que não vai, informação em tempo real. E você pode colocar o Wi-Fi nas rodoviárias. Tem rodoviária que não tem Wi-Fi. Cara, isso é uma coisa, desculpa, ridículo para você fazer. Tá entendendo? E é fácil você colocar como segurança. Você bota... Então, como é que o cara não vai ter aquilo? Que fique ali, tá entendendo? Se o cara for ali para ficar na internet, não for para roubar ninguém, nem para se drogar ali, o cara ficar sentado ali, tá legal. Você pelo menos faz um ambiente ali que não seja um ambiente hostil, um ambiente de acolhimento. Tá entendendo? Ah, mas mas você tá falando de Wi-Fi, placas fotovoltaicas. Gente, desculpa, mas é o que a gente tem que fazer. Mas é a ideia que você tem que fazer. Você ter aí você fez você até pode falar muito melhor do que eu, você não ter um adensamento de carros ali, você ter, não é isso? Fluxo de carros saindo de maneira adequada ali. Né? Como é que fala? Artérias, né? Isso, saindo de maneira adequada ali. E principalmente, assim, um foco ali de você fazer projetos sociais. Eu acho que a Codeste, sempre que vier, já fica um chamado aqui já. Sempre que vier alguém, algum prefeito, alguém que queira fazer algum projeto social na Codeste, podendo fazer, já de cara, vai ter a minha boa vontade. Boa, legal. De cara, entendeu? Boa. Independente de partido, de quem você é, que é da população. Boa. Entendeu isso? Verdade. Eu vou tocar num outro ponto, tá? Como você enxerga a degradação dos espaços rodoviários ali, dos terminais, pelos próprios usuários que deveriam estar cuidando e, na verdade, estão degradando? E como isso funciona? Qual é a ação da Coderte em relação a isso? Aí você está puxando uma coisa que até eu como professor de criminologia, né? Que é legal quando você é professor de direito penal é uma foto. Então, quando a Suzane von Richthofen matou os pais, você tem aquela foto. Isso quem estuda direito penal. A criminologia é um filme. Eu vou estudar
por que ela deu na cabeça dela de pegar uma barra de ferro e matar os 2 pais com a barra de ferro. Então, a criminologia estuda o que leva uma pessoa a cometer o crime. Então, você não está me perguntando necessariamente... Até um pouco de crime, sim. Estou falando do crime de dano. Sim. Mas você está me falando de desvios comportamentais. Sim. E o desvio comportamental, ele tem inúmeros fatores. O fator que, para mim, o mais importante... Por exemplo, você tem a chamada teoria ecológica. O que é teoria ecológica? O crime é um vírus. E ele só se propala em ambientes que lhe sejam propícios. Entendeu? O que eu tô querendo dizer? Eu posso falar isso olhando para você. Eu tenho certeza, se eu sei do cara demais, eu acho que eu vou para ele. O Bernardo, no Maracanã, eu tenho certeza, ou bastante convicção, que ele é capaz de xingar o juiz, ainda mais se não der um pênalti. Se estiver tomando um picolé e você olhar aquele ambiente todo sujo, você joga aquele picolé ali, ninguém viu, você faz isso. Não tô falando mal de você, não, que talvez eu faça. Mas se botar o mesmo Bernardo no shopping center, na igreja, ele não faz isso. Verdade. Ele nem vai. Então, ele mesmo, não tô falando do criminoso, tô falando do Bernardo. Então, você tem um ambiente que é propício para isso. Então, esqueci o nome do autor, mas ele fez o seguinte, ele pegou um carro, olha que interessante, pegou um carro e botou num bairro pobre, pegou um carro e botou num bairro rico. Aí, quando ele deixou o carro no bairro pobre, o carro estava todo saqueado e quebrado no bairro pobre. Aí ele falou, caramba, então a criminalidade advém da pobreza. Ele pensou, peraí. Ele pegou o mesmo carro, deixou no bairro rico e quebrou uma janela. Só uma janela ele quebrou. Quando ele foi 3 dias depois, o carro estava todo saqueado. O que quis dizer? Quando você quebra um vidro e esse vidro é mantido quebrado, dá a percepção nas pessoas que estão ao redor o seguinte, ninguém toma conta disso aqui. Então eu posso fazer o que eu quiser. Não tem dono. Não tem dono. Entendeu? Então, eu esqueci quem é o autor. É uma pena no podcast esquecer quem é o autor. Tá entendendo? Mas por que eu tô falando isso? Tô te falando, se você tem uma rodoviária limpinha, iluminada, não cercada, ela não tá cercada, mas ela tá limpa, ela tem um cara ali, tá todo mundo arrumadinho. Organizado. O cara não faz. Não faz. Verdade. Essa teoria ecológica. Eu tô falando do crime. Você tá me falando de desvios comportamentais. O cara chegar lá, pegar o papel, todo o papel ali e jogar dentro da privada. A gente tem esse problema. Não vou estar aqui no podcast falando desses problemas. Tem pedra dentro da privada. Tem que mandar o funcionário ir lá para tirar a pedra da privada, porque entupiu. Gente, vamos falar de coisas pequenas? Vamos, mas o cara pegou papel e roubou o papel. Tem cara que rouba papel dali. Aí o que acontece? Fala, olha, não vamos botar papel. Você já deve ter ido na rodoviária, mas são as pessoas que lá estão. Mas isso tem um motivo. A culpa não é da pessoa que está roubando o papel. A culpa é do ambiente, que não está adequado necessariamente, e ele vê uma ausência da presença de alguém. Só isso. Verdade. Entendeu? É essa a ideia. Então, se você está presente ali... Então, você pensa, quer saber uma coisa? Bota um montão de placa aqui, Codete, estamos aqui, estamos de olho em você, seu desgraçado. É o que acontece muito quando a gente vai viajar, né? Você está sendo filmado. Você vai para os Estados Unidos, você se comporta de uma forma. Volta para o Brasil, se comporta de outra forma. Sim. Percebe muito isso. Eu lembro que eu era garoto, cara. Garoto, mas já adulto. Eu tava num país. Aí o cara deu uma sacaneada na minha namorada, na época. Eu queria dar uma porrada nele. Eu falei, eu não vou dar não, porque eu não sei se a polícia vai ver que vai me prender. Então, você deixa de fazer as coisas com medo da presença do Estado. Se fosse no Brasil, era uma bufeta. Tá vendo? Você sabe que você vai dar uma bufeta e vai embora, não vai acontecer nada. Mas no país que está na França, a França antiga, não é a França grande, não. Você pode dar, não vou dar não. Então, isso inibe. É o poder inibitório. Entendeu? Então, esse poder inibitório, a limpeza dos terminais já inibe. A presença da Coderte ou do Estado vai inibindo. O ser humano ele só faz aquilo que lhe é permitido. E você vê um ambiente degradado, isso não só permite, como te estimula. O André, outro dia eu estava conversando com um funcionário lá da Coderte, e aí eu estava colocando para ele, falando exatamente a diferença que a gente vê de um terminal aeroviário, né, e o rodoviário, né? Então, o que a gente poderia implementar que seria um espelho, né? Tipo, sim. A gente vê que o desenvolvimento de um aeroporto é, milhões de vezes maior do que um terminal rodoviário, né? Sim. Então, a gente vê muito dos serviços que são implementados no aeroviário que a gente poderia colocar
e transpor para o rodoviário. Eu poderia brincar contigo e falar o seguinte: olha, a tarifa de embarque que você paga no sim, aeroporto é muito maior do que a tarifa da rodoviária. Mas não vou responder dessa forma. Não vou responder dessa forma. Exatamente. E tem, lógico, tem todas essas implicações, né? Tipo, a tarifa e todos os outros serviços que talvez dentro de um aeroviário seja muito mais caro do que... Eu fico imaginando a tarifa de acostamento vindo ultraleve ali, parando pessoas ali e indo embora de ultraleve, entendeu? Não, eu tô brincando. Mas realmente, assim, você também tem a questão do chamado investimento inicial, entendeu? Então, assim, a Codert, ela não teria investimento inicial. Mas se você quiser mudar a estrutura de um terminal, você tem que ter um investimento inicial alto. Tô levando a brasa para o teu instituto, a qual você é presidente, já falando para nossa audiência, o projeto feito em Rio das Ostras, você olha em Rio das Ostras, você olha os outros terminais, você está falando o seguinte: eu estou em outro país. Ah, sim. Eu estou em outra geração. E é verdade. Não, é verdade. E é verdade mesmo. Da atualização que você está propondo dentro de um projeto. Né? Tudo que a gente tem conversado, até em termos de tecnologia, em termos de estratégia, o que hoje faz sentido dentro de um terminal rodoviário, a gente está aplicando dentro daquele projeto. Sim, sim. Coisas que os terminais rodoviários que a gente vê, que talvez estejam, inclusive, dentro da gestão da Codert, muitos deles estão desatualizados. Sim. Né? E talvez seja a força-tarefa que a gente tem que fazer para implementar essa atualização em todos eles. Sim. Levar o padrão, elevar o padrão também, né? Sim. Isso. A própria estrutura, entendeu? Vi algumas ideias de vocês lá do projeto de vocês, segundo andar, local de lojas ali, totens de compra de passagens, maior tecnologia, tudo isso dá conforto para o cidadão, entendeu? Dá mais segurança. Então, é avanço, entendeu? Só que você tem que pegar. Vocês devem ter passado isso na casa de vocês, às vezes. Às vezes o armário é tão ruim que é melhor você fazer o que, às vezes? Pegar o armário, botar no chão, comprar um negocinho bonito, botar ali, ponto final. Então, não dá para você fazer isso, entendeu? Eu não teria esse poder e nem essa disponibilidade de chegar e destruir um terminal rodoviário, até porque eu tenho o princípio da continuidade do serviço público. Então, André, por que você não quebra e faz o novo? Se eu quebrar, o serviço vai ser interrompido, entendeu? O serviço sendo interrompido, nem isso eu posso fazer. Poderia fazer, entendeu? Então, você tem que ir realmente melhorando o carro, fazendo reforma do carro com o carro andando, realmente. Boa. É um grande desafio, né? Quer fazer a próxima? Faz a próxima pergunta. Não, eu não ia perguntar. Eu ia deixar a nossa audiência a par, né? Porque a gente está falando sobre um projeto que teve termo de cooperação com o Instituto, que é o IEA, o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, que é o terminal rodoviário de Rio das Ostras. Então, todo o projeto desse terminal está saindo do Instituto em cooperação com a Codert. E aí, realmente, é um projeto inovador, sustentável, muito bem pensado, um projeto com alma. E é um orgulho estar saindo esse projeto do Instituto em cooperação com a Codert. É bom de ver mesmo, tipo, alguma coisa que E dizer para nossa audiência aqui que a gente falou em off, se fizer na minha gestão, vou adorar, e que é o que vai ser. Golaço, é o que vai sair, entendeu? Mas só poder se entender, tem coisas, né, na sociedade agora, como é que eu posso explicar de maneira simples, que é aquele sincretismo entre o público e o privado. Né? Então, você tem coisas, por exemplo, hoje você tem PPP, que é parceria público-privado. Uhum. Parceria público-privada é sensacional. Tá entendendo? Porque, por exemplo, você pode criar uma estatal. Então, eu quero produzir celular. Então, eu posso criar uma estatal que vai produzir celular. O Estado faz isso, ponto final. Quem é mais de esquerda prefere fazer isso. Vou criar uma estatal e a estatal vai produzir celular. Já de cara dizendo que eu não concordo com isso. A função do Estado não é produzir celular. Então, o que o Estado pode fazer? O Estado pode criar uma empresa que fiscaliza que as empresas privadas, eles fabriquem celulares. Isso é, normalmente, às vezes, uma concessão. Agora, o que é bacana é quando você pega esse termo de cooperação técnica, você faz num projeto que é o celular, você pega o poder público, as pessoas, agentes públicas e um montão de pessoas privadas. Você pega o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, pega outro cara que trabalha com outra coisa, pega o Elon Musk, que faz foguetes, faz um termo de cooperação técnica com todo mundo e faz um projeto bacana. Exatamente, o negócio anda mais rápido. Anda muito mais rápido, entendeu? Então, são instrumentos, né, que você vai agilizando o serviço público. Então, por exemplo, eu ali na Codert, estou falando, olha, nós precisamos agilizar os processos licitatórios.
Não que eu queira fazer licitação, mas eu preciso. Quando tem um regimento interno próprio lá, a gente precisa fazer um procedimento ágil, rápido, e a Novo Rio nos ajudou muito, porque você tem que fazer o termo de referência. Então, como o termo de referência da Novo Rio é uma coisa de louco, porque é a segunda maior da América Latina, você fazer um termo de referência Fica fácil. fica tranquilo. Então, o carro tá andando, você fala, opa, esse carro aqui já tá bacana. Já sei onde tá o macaco e a chave de roda. Então já fica melhor, fica mais rápido, por isso que a gente consegue andar mais. Boa. Construir um terminal rodoviário desse naipe, entendeu? Desse quilate melhor, facilita também para os demais, entendeu? Até na reforma dos que não estão adequados. Boa. André, tem algum outro projeto que é um projeto estratégico lá dentro da Codert que você esteja desenvolvendo? A gente está com 2 problemas, que é problema do Rio das Ostras, que eu quero acelerar isso. Tem empresa que está entregando, então a gente está muito focado nisso, nessa entrega da concessão, entendeu? Então a gente tem que se estruturar para isso. E a gente está fazendo também lá dentro um sistema de compliance nosso lá. Então, um sistema de compliance. Projeto que eu quero, estou já iniciando, é você realmente ter essas artérias municipais para as rodoviárias. Tá entendendo? Então tem uma rodoviária, tem que ter uma artéria que comunique alguns lugares ali, próximo da prefeitura. Isso eu posso fazer. Tá entendendo? E eu também posso, aí já é projeto, que eu tô até querendo chamar alguns engenheiros para isso, até depois a gente pode conversar sobre isso. Iremos. Terminais fluviais marítimos. Ah, boa, legal. Entendeu? Isso aí, fazer as conexões. Conexão, entendeu? Legal. Precisa entender, que eu confesso, entendeu? Assim, um pouco menino Zona Sul do Rio de Janeiro, tá entendendo? Não conheço o Rio de Janeiro inteiro, o estado do Rio de Janeiro, tá entendendo? Mas assim, você ter esse link, essa ligação de questão fluvial, questão marítima, terminal Sem dúvida. rodoviário, essas artérias de ligação, cara, um bom O que arquiteto. acontece lá fora do Brasil, acontece isso, né? Tipo, a interligação entre os modais é muito grande, né? Tipo, se a gente trouxer isso pra cá, ia ser sensacional. Você sendo capitão disso aí, ia ser... Eu até, abrindo para vocês aqui uma questão pessoal, eu passo a dormir quando eu passo a dominar. Pelo menos achar que tá dominando. Não é isso? Tem uma teoria do Cronin Dungan, que fala que o pior é aquele cara que não sabe nada e acha que sabe. Esse é o pior, né? É o chamado ignorante com iniciativa, né? O ignorante sem iniciativa, o ignorante com iniciativa, aí é um problema danado. Então, eu sei que pode ser que eu esteja nesse caso, mas assim, por exemplo, então ali, quando você passa a dominar, então agora tem que dominar todos os terminais. Você tem que entender tudo que está acontecendo com os terminais, entendeu? E aí o próximo passo realmente é um projeto desse que teria a cara nossa, entendeu? E talvez equalizar todos os terminais para dar a cara do governo do estado do Rio de Janeiro. Boa. Entendeu? Eu acho que são coisas que são interessantes, entendeu? Que é um projeto que é diferenciado. Entendeu? Você, de alguma forma, você harmoniza todos os terminais, de alguma forma você faz um projeto que tenha ligações arteriais com terminais fluviais, terminais marítimos, acesso em pequenas rodoviárias do interior, com artérias de acesso para lugares estratégicos ali, também bacana, entendeu? Legal. Compliance interno, para poder ficar tranquilo e o próximo presidente que entrar, que fique também mais em paz. Então, basicamente, são essas ideias. E acelerar, flexibilizar economicamente a questão das licitações. Boa. Entendeu? Pequenas licitações, eu posso flexibilizar isso. Isso me parece que é um caminho para uma boa empresa. Boa, legal. Tem um projeto de transformar a sociedade de economia mista em autarquia. Tá entendendo? A gente até tem uns processos lá no sentido que tem fiscalizações diversas. O DETRO tem uma função, a Secretaria de Transporte tem outra, a CODERS tem outra. E esse é um projeto que seria para o futuro. Mas, assim, a gente também regulamentar o nosso poder de polícia. Entendeu? O que a gente pode efetivamente fazer, o que a gente não pode, para dar segurança ao cidadão, tá entendendo? Para dar segurança também aos passageiros. Então, tem todos esses projetos aí. É muita coisa. André, agora a gente entra no nosso quadro final. Então, se você pudesse resumir a nossa conversa em uma palavra, qual seria? Eu não li esse negócio, não. Essa é a surpresa, Não, eu acho que é, sei lá, desafio. Desafio. Não só desafio para vocês do podcast, que é uma questão de serviço público gritante isso.
Porque não basta você querer ser bom. Você tem que também mostrar para as pessoas que você está claro. querendo. Você não precisa ser bom, mas tem que mostrar que você está fazendo de tudo para que seja bom. Entendeu? Então, acho que, para mim, né, nessa situação, realmente é desafio. Não só quero que esse podcast viralize muito, que é um desafio, e a gente ali mudar todos aqueles terminais, mudar a estrutura deles também é um desafio. Talvez a palavra fosse desafio, não sei. Deveria ter pensado melhor. André, e você tem algum... O que você Hoje você vislumbra? não tem palavra? Eu não tenho palavra hoje. Eu não fui pego de surpresa. Eu tô mais curioso com o André, com o nosso convidado Eu tava aqui, né? pensando na palavra. Eu pensei também, mas não deu tempo. Então, né? a minha foi, assim, uma palavra inédita que eu pensei. Qual? Então vai. Explosão, porque minha cabeça tá explodindo de tanta informação que a gente teve nesse verdade. podcast. É muita coisa Muita mesmo. coisa. Foi muito bom. Surpresa, então, também. É. Eu queria saber de você, tipo, qual a visão que você tem do futuro pro Estado? Sabe? O que você tem, o que você vislumbra pro Estado do Rio de Janeiro? Mas a questão de transporte? Como um todo. É o nosso quadro Ponte para o Futuro. Então, pode ser uma provocação, ou pode ser uma intenção, o que você prevê, o que você acredita. Por exemplo, uma coisa que tocaria a rodoviária, né, se o turismo fosse muito elevado aqui. Entendeu? E um turismo positivo, um turismo cultural. Assim, gostaria muito que fosse... Eu não vou lembrar os números agora, mas Paris tem, sei lá, acho que em um mês é o que o Rio de Janeiro recebe em, sei lá, tantos anos. Assim, uma coisa assim, uma coisa absurda. Entendeu? Assim, o projeto, assim, o Rio de Janeiro especificamente, ele tem uma combinação meio assim de problema de segurança pública. É uma área que também eu gosto muito dessa área, entendeu? Sou de criminologia. Claro. Então, assim, se você desenvolve turismo junto com segurança, as questões da rodoviária certamente elas se desenvolvem Gente junto. aplaudindo lá fora. Da questão do quê? Do turismo, da segurança? Da segurança pública. Porque segurança eu trabalho com isso, entendeu? Então, assim, e aquela história, né? Eu sou da... Como é que eu posso falar? Você tem basicamente duas grandes teorias. Você tem a teoria do abolicionismo, que é o quê? Pô, o cara é vítima da sociedade desigual, coitado, o pobrezinho dele, ele é vítima da sociedade... Tô fora dessa. Fora. Entendeu? Mas também tem a teoria da lei da ordem. Entendeu? Que é o seguinte, é o Estado ter que ser seguro. Você tem uma ideia, em Nova York, o Rudolf Giuliani, ele botava carro de polícia com um boneco de giroflex ligado lá em cima. E os níveis de criminalidade reduziram muito ali próximo, porque você vê segurança. Quando você olha o cara lá em cima, você sente seguro. Você não precisa estar efetivamente seguro, você tem que se sentir seguro. Então, aquele que eu falei antes, um ambiente limpo, organizado, e não tem como. Eu até estava conversando com meu pai sobre isso, questão religiosa, né, falando sobre o Apocalipse. Então, tem várias teorias sobre o Apocalipse, e tem uma das teorias que é o seguinte, Apocalipse é o seguinte, não é se Jesus vai voltar ou não, é se o filho do cara morre. Esse é o Apocalipse. Então, tem o carioca, ele vive o Apocalipse. Tá com o filho dele levando pro colégio, tem uma bala perdida, o filho morreu, ele tá preocupado com o Coderte, com o rodoviário, com o Instituto de Urbanismo. Ele não quer saber. Nem se Jesus vai voltar. O filho dele morreu, é Apocalipse. Então a gente esquece das coisas que são mais importantes. Sem segurança, não há vida. Verdade. Você não tem a vida em paz. A rodoviária tem... E às vezes, o que eu acho mais... Talvez eu vou usar a palavra errada. Cara de pau. É cobrar da Coderte isso. A segurança naquela área no entorno. Tá entendendo? Peraí. Mas deveria ser o todo. O todo. Mas eu não tô botando culpa em ninguém, não. Acho que a culpa é compartilhada. Entendeu? Claro. Problemas ambientais, tudo culpa compartilhada. Tô não botando culpa em ninguém, não estou fulanizando, que eu não seria tão estúpido a ponto de fulanizar alguma coisa, mas um projeto futuro necessariamente tem que ser teoria da lei e ordem. É tudo limpo, tudo iluminado, polícia aqui, bandido não é vítima da sociedade desigual, P nenhuma. É uma escolha que ele fez. É uma escolha dentre as que ele tinha. Que tem uma teoria que eu acho fantástica, que fala do livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem duas características, nem é livre, nem é arbítrio. Isso eu acho fantástico. Mas ele tem o direito de escolha. Então ele escolhe. Livre-arbítrio, é livre mesmo você querer fazer o bem ou fazer o mal. Isso eu acho sim. Por isso cristão. Por isso que o livre-arbítrio é divino, porque você tem o livre-arbítrio de poder fazer o bem. Então eu acordo de manhã e escolho se eu vou fazer o bem ou o mal. Então eu tenho que sempre escolher fazer o bem. Eu não consigo sempre, mas eu tento.
Então, quando o cara comete crime, se ele é filho de Deus, cara, uns não parecem, mas são. Parece que não. Mas ele está escolhendo aquilo. Então, você tiver políticas públicas no sentido de que ele é vítima dessa sociedade, eu estou não só não dando a punição adequada, como estimulando. E isso entra num loop infinito de desgraça. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Para um futuro, para o meu Rio de Janeiro, não é a minha área, não vim aqui para falar sobre isso, mas é segurança pública realmente, aliada ao turismo que traz dinheiro e traz turista na rodoviária. E aí, Boa, a gente boa. fica bem com isso. Me parece uma boa saída. Ótimo. É isso aí. Pan, estamos chegando ao final, né? Chegamos, né? Chegamos ao final. Verdade. André, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível o nosso papo. Agradeço também ao pessoal de casa que está ouvindo a gente nas plataformas digitais. A gente está aqui quinzenalmente. Então, a gente pode escutar no Spotify, pelo Instagram ou pelo YouTube. E entra lá no meu Instagram lá. Isso, @ Prof. André Queiroz, com Z. Muito bem. Prof. André muito Queiroz bem. com Z. Entendeu? Boa, André. Meu canal também no YouTube, que também é Prof. André Queiroz. Vê lá, tem umas coisas lá. Isso, Tá entendendo? boa. Isso mesmo. Isso aí, gente. Aí se inscreve no canal, curte e compartilha para quem gostou hoje do nosso papo. isso aí. Do André também, né? Que o pessoal puder entrar e compartilhar todo o conteúdo do André, do Isso aí. canal dele. E tá liberado pra fazer corte. Faça corte. Pode fazer corte, tá entendendo? Pode fazer meme, não tem problema nenhum, Boa, não. isso mesmo. Desde que não minta. E Exato. lembrando que fake news não é crime. Pode fazer, não tem problema nenhum. Não é crime. Não há previsão legal de fake news. André, cara, muito obrigado pela sua presença aí, por estar compartilhando todo o seu conhecimento e estar colocando todas as suas ideias aí, projetos com sinceridade aqui na nossa plataforma. Tá? Obrigado mesmo. E conta sempre com a gente aí, o Instituto, o Bernardo, a Pamela, a nossa equipe que está aqui por trás da gente. Tá? Muito obrigado mesmo por estar aqui. O nosso podcast está chegando ao final aí, com mais um ilustre convidado, né, Pan? Aqui. E, o que você precisar, o que o André Queiroz e o professor, o presidente, conte com a gente. Tá? Com certeza. O prazer é todo meu. Prazer conhecer, você já conhecia. Prazer conhecer a Pamela. Prazer conhecer os nossos como é que chama? Nossa audiência. Nossa audiência. Fala também no nosso Jornal da Manhã todo dia também. Tem o Jornal da Manhã também todo dia, de 10h30 ao meio-dia. Tá entendendo? E minhas redes sociais. É isso aí, cara. Conte comigo sempre. E sempre que me convidar, estarei aqui, com certeza. Boa. Muito obrigada, gente, por mais um episódio do Fala Infra. Isso aí. Beleza, pessoal. Morreu.